Então, falar de radioatividade, né? O último tópico aí de física moderna. Deixa eu puxar aqui o nosso material para a gente trabalhar isso direitinho. Bem, eu sempre começo com a compreensão da parte iniciando a tabela periódica, conhecendo cada elemento químico, né? Realmente é a parte mais complicadinha, né? O que é a parte mais complicada? É a compreensão em si da meia-vida, do átomo, mas se a gente não tiver a base do conhecimento do que a gente está trabalhando, a gente nem isso consegue desenvolver, né? Então, eu queria mostrar um pouco para vocês, isso aqui não é novidade para ninguém, né? Ela só está virada desse tipo de cabeça, mas eu não consigo girar, cara. Ele pede para fazer um teste grátis, e aí eu não consigo virar isso aqui. A compreensão é o seguinte, da tabela periódica é o seguinte, nós temos que entender o que está escrito, né, nessas informações, tá bom? Só peço mil desculpas, que a gente vai ter que enxergar assim na vertical. Voltei, professor, que eu tinha ido atender a porta, eu voltei. Sem problema, Tá sem problema. Eu estou seguindo a aula como se ela fosse gravada mesmo, para sempre se você cair, aí tá gravadinho aqui, tá bom? Sem problema. Então, olha só, o que a gente estudou aqui na aula passada? Nós estudamos esse cara aqui, ó, o átomo de hidrogênio, né? O átomo de hidrogênio ele é um negócio muito simplesinho, né? Ele é uma coisa que tem o seu núcleo, né, composto de prótons e nêutrons, possui um próton e um nêutron, tá? E ele também tem um elétron. Então ele é um elemento mais, vamos dizer assim, simplificado, né, da natureza, né, em termos de estrutura, né? E aqui, isso aqui é interessante a gente enxergar. Por que esse cara está aqui em cima, né? 1, né? É o número atômico dele. Se você for ver esse aqui, ó, o lítio tá 3 aqui, o berílio 4, né? O magnésio 12, o sódio 11, tá? O que significa? A tabela periódica, né? Quando a gente estuda química, a gente vê que esses aqui são as organizações, né, dos números atômicos daquele elemento. O que significa número atômico do elemento, né? O número atômico do elemento é a quantidade de prótons que ele tem no núcleo, que é igual à quantidade de elétrons quando o átomo ele é eletricamente neutro. O que significa dizer isso? Quando ele está equilibrado, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons desse elemento. Positivo? Até aí tudo bem? Então, dando prosseguimento, entender o número atômico é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Depois a gente tem que entender o número, logo aqui abaixo é o tal do número de massa. E o que quer dizer número de massa? Número de massa é a quantidade de próton mais nêutron que ele tem no núcleo, tá? Isso também é uma coisa importante, uma informação importantíssima. E pode ver que isso aqui está meio quebrado, porque a gente vai entender também dos isótopos, né? Porque, na verdade, nós temos isótopos do mesmo elemento, né? Nós temos, por exemplo, no hidrogênio, nós temos 3 isótopos no hidrogênio, né? Que a gente chama de hidrogênio, deutério e trítio. Tá? Isso também é importante a gente ver. Na verdade, isso aí é o básico no estudo da química, né? E a gente está aqui revendo, relembrando. Tá bom? Então, se, por exemplo, eu pegar aqui um elemento que a gente vai estudar bastante aqui, dos grupos actinídeos, o urânio, tá? Esse cara a gente vai falar um pouquinho dele aí no decorrer da aula. Ele tem 92 prótons, então ele tem número atômico Z igual a 92. Tá? E ele tem 238 de massa. A, que a gente chama, né? Número de massa a palavra letra, é a letra A maiúscula. E por que letra A, né? Temos em inglês, né? Então aqui a gente tem aqui 238. Significa que a gente tem 92 prótons e a diferença de 238 menos 92, tá? Vão ser de nêutrons. Excelente? Até aí tudo bem? Tá bom? Show de bola? Então a gente vai relembrar tudo isso, e isso é importante, tá? Quando a gente olhar para a tabela periódica e ver esses números,
eles são informações importantíssimas. Olha que legal aqui, ó, ele está dividido aqui em camadas eletrônicas, né? Os elétrons estão distribuídos aqui, ó, pelo diagrama de Pauli, que na distribuição de 92 vai dar 2, 8, 18, 32. Aqui tem também 32, né? Aqui 8 e aqui 2, tá bom? A distribuição eletrônica dele, né? Isso não vai vir ao caso agora, que a gente não vai falar sobre isso propriamente, né? Distribuição eletrônica, porque não cai na nossa, né? Então a gente não vai ficar entrando nesse mérito, tá bom? Então o que é a radioatividade para começar o estudo, né? Radioatividade, assim, a grossíssimo modo, tá? É a propriedade que os elementos químicos têm de emitirem radiação. A mesma radiação que a gente viu nas aulas anteriores, né? Eles podem ser naturais ou artificiais, tá bom? Existem elementos químicos que podem ser feitos pelo homem, tá? São os artificiais, que também estão definidos na tabela periódica, tá bom? Muitos elementos químicos podem ser, vamos dizer, construídos, né? E os naturais são o que a gente encontra abundante na natureza, ok? Show de bola? Então é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês, tá? Até aí tudo bem, pessoal? Até aí tudo tranquilo? Então, assim, radioatividade, conceito, né? É um fenômeno natural ou artificial pelo qual alguns elementos químicos são capazes de emitir radiação. Radiação a gente já sabe o que é, né? O que é radiação? Onda eletromagnética, não é? Emissão de onda eletromagnética, que pode ser, né, a radiação ionizante, essa é perigosa para a saúde humana, né? E a não ionizante, tá? Um perigo, a gente se cai, o ser humano, as células humanas, estarem expostas a radiações ionizantes, que são radiações que podem mexer com a nossa estrutura do DNA, e aí causar mutação, e aí as células vir defeituosas e, consequentemente, tá? Um problema sério de saúde que a gente pode ter. Então, ficar exposto a radiações ionizantes é muito perigoso, tá? As radiações, por exemplo, recebidas ou emitidas com o celular, elas são não ionizantes, claro, obviamente, né? Alguns até falavam assim, não sei se você já ouviu falar, se vocês já ouviram falar a seguinte situação. Se você ficar com muito tempo com o telefone no ouvido, você pode ter câncer de cérebro por causa das emissões de radiação do telefone, né? Bem, até agora o que nos é reservado, isso aí é falácia, não existe, porque a radiação de micro-ondas, que seria a radiação das emissões celulares, elas são não ionizantes e muito baixinhas, não muito energéticas, tá bom? Então é isso, tá? Para começar a história, vamos então dar a radiação ultravioleta, ela tem faixas, né? A, B e C. A UVA, UVB e UVC. A UVC, ela é maléfica à saúde. Tanto é que as pessoas dizem, olha, não tome banho de sol a partir das 10 horas da manhã, né? A partir das 10 da manhã o sol ele fica perigoso para as crianças, para os bebês, né? Por que isso, né? E outra coisa, o pessoal fala, use filtro solar, não é verdade? Use filtro solar em dias muito quentes. Porque nós, né, no Sol, nós ficamos expostos a essas radiações UVC. A UVA e a UVB, de certo modo, elas não são ionizantes. É da UVC em diante que a coisa começa a ficar feia, entendeu? Então, exposições muito tempo em sol podem causar câncer de pele, devido às radiações ionizantes na nossa pele, né, fazer algum tipo de modificação. Mas é muita exposição, né, ser banhado por muito tempo. A gente percebe pessoas muito claras, né, sem muita melanina, como eu, assim, branquela mesmo, elas saem, né, vermelhas, né? Aquilo ali foi realmente uma... como é que eu posso dizer? Um bronzeamento mesmo, né? Uma radiação exposta elevadíssima, né? Oi, Gabi, boa noite, seja bem-vinda, querida. E aí, ser banhado por essas
por essa radiação, também tem o VA, o VB e o VC, que são responsáveis pelo bronzeamento da nossa pele, né? Quando a gente fica queimadinho da praia, né? É a ultravioleta que faz aquilo acontecer. Tá bom, pessoal? Mais ou menos isso. Então vocês podem ver que a coisa ela é viva, né? Ela como é que eu posso dizer? Ela tem a ver com o nosso dia a dia, né? Entender essa coisa é interessante, né? E a radioatividade vai explicar isso pra gente, tá bom? Então o número atômico ele equivale ao número de prótons, tá? Existentes no núcleo de um átomo. Quando esse elemento for neutro, tá? A sua carga elétrica total somatória é nula. Isso significa dizer que a mesma quantidade que ele tem de próton, ele tem de elétron. Então esse átomo é eletricamente neutro, tá bom? O que, quando ele não é eletricamente neutro, ele pode ser um cátion, né? Que aí é o quê? Ele tem mais prótons do que elétrons, né? Ou um ânion, que aí ele vai receber elétrons e aí ele vai ter uma quantidade, balanço, né, de elétrons e prótons, vai prevalecer o elétron. Isso que vai ficar eletricamente, né, negativo, que a gente chama, né? Isso a gente já estudou bastante em eletrostática, né? A gente só está dando uma pincelada aqui. Então, o número atômico Z é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Isso para átomos eletricamente neutros. Tá ok? Tá? Se ele for cátion ou ânion, né? Se for íons, a gente pode dizer o seguinte, que ele não é eletricamente neutro e isso aí vai cair por terra. Z igual a P igual a E. Mas sempre o Z vai ser igual a P, porque a gente não consegue arrancar prótons do núcleo, né? É necessário uma energia violenta para se fazer isso, tá bom? O outro que a gente viu lá na tabela periódica é o número de massa. A gente chama de A maiúsculo, né, como falei para você. O número de massa é a soma de número de prótons, que é o número atômico, também coincide, né? Elétrons nem sempre, e de nêutrons existentes no átomo. Então, A igual a Z mais N. Quando a gente viu lá o urânio 238, né, a gente tem vários isótopos, a gente vai entender isso aí. O 238 é um dos isótopos do urânio, tá bom? E a gente vai entender o que é isótopo, fiquem tranquilos. Provavelmente vocês já devem saber. É a soma do 92 mais 135, né, 36, que vai dar 238 aí, né? Então, pessoal, é isso que a gente tá analisando. Então, vão ter 136 nêutrons e 92 prótons, beleza? Que somando a 238, tá bom? Tem urânio 235 e urânio 236. E a gente vai estudar esses três caras e ver que o isótopo 235 ele é altamente fissionável. E a gente vai também entender isso melhor a fundo no decorrer da aula, tá bom? Então é isso. Entender isso é importante, entender isso é muito importante, tá? Continuando, é isso. É o número de massa que nos informa se um átomo é mais massivo que outro átomo, tá? Então, quanto maior esse número, mais grandão ele é, vamos dizer assim, né? Então, se compararmos o elemento sódio com 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons, que aí estaria no estado eletricamente neutro, porque ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, temos para esse elemento químico a seguinte configuração. Z é igual a P, que é igual a E, tá? Ok? Igual a 11. 11 prótons e 11 elétrons. Excelente. E o número de massa A é próton mais neutro, porque está no núcleo. Então, 11 mais 12, 23. Tá? Então, se a gente olhar lá o sódio lá na nossa tabela periódica, deixa eu ver se ela está visível aqui para a gente. Espera aí, aqui, sódio, ó, se a gente subir aqui e ver o sódio, é ele aqui, 11, ó, e 23 de 00. Show de bola? Então, essas informações já estão automaticamente contidas na tabela periódica para título de informação. E a gente vai ver que isso vai ser uma ferramenta muito necessária para a gente estudar radioatividade, tá? Não é à toa que a gente está vendo isso aqui, não. Show de bola, galera? Maravilha, maravilha. Dúvidas até então? Tá tranquilo? Podemos continuar? Ok. Então, vamos lá.
voltando aqui para o nosso assunto, esse material eu já disponibilizei para vocês, tá bom? Outra coisa importantíssima, tá? Aqui tem uma observação aqui que eu quero ver. Ó, observação 1. Massa atômica e número de massa são conceituações distintas. Massa atômica não vem a interferir no nosso estudo, tá? Número de massa, sim. Um átomo em seu estado normal é considerado eletricamente neutro, como eu falei, P igual a E, né? Ou seja, o número de elétrons na eletrosfera é igual ao número de prótons no núcleo. Como consequência, as cargas se anulam. Como o elétron é aproximadamente 1840 vezes menor que o próton e o nêutron, então imagina o elétron. O elétron é pequenininho. E quantas vezes ele é menor que em relação ao próton e ao nêutron? 1840 vezes menor. Tá? Só o elétron. Em massa. Aí a gente fala de massa atômica. Tá bom? E é só nisso que a gente vai se ater à massa atômica. E quando o átomo ganha elétrons, ele aumenta de tamanho. Quando ele perde, ele diminui de tamanho. Mas em ambos os casos, como sua massa é desprezível em relação ao núcleo, não alterará significativamente a massa total e o seu peso. A massa atômica e o peso atômico, no caso. Show de bola, pessoal? Tranquilo? Massa, aí seria massa atômica, seria aquele negócio, você pesasse o elétron e aí ele dava um valor lá. Normalmente, o elétron ele tem por volta de 10 a menos 31 quilogramas. Tá? Essa é a ordem de grandeza do elétron. Ele é 10 a menos, elevado a menos 31 quilogramas. Ou seja, ele é 0 com 30 zeros, depois o 1. Né? Tá bom? Tranquilo, pessoal? E aí, quilograma, vamos dizer assim, né? Ok. E aí vamos para um outro conceito muito importante também, que é o isótopo. E esse a gente vai ver que é importante mesmo. A natureza permite encontrar elementos físico-químicos que os podem tornar sensivelmente distintos em característica, mas não em essência. Tem uma filosofada aqui, né, que eu dei, né? São elas, né? Os isótopos são átomos de mesmo número de prótons e diferente número de massa. Tá? Então ele vai ter obrigatoriamente sempre Z igual a P e ponto. Prótons e número atômico são os mesmos, como a gente já sabe. Então, se você fala de isótopos, você está falando de 3 elementos que têm o mesmo número atômico. Então, eles são elementos similares. Mas não necessariamente eles têm nêutrons iguais. Eles podem ter a mais ou a menos em relação uns aos outros. Tá? E os isótopos eles são interessantes, porque na radioatividade, alguns isótopos são radiativos, emitem radiação, outros não, outros são estáveis. Aí a gente chama os que não emitem radiação de estáveis, e os que emitem radiação de instáveis. Tá bom? E é esses camaradas aí, os instáveis, que a gente pode quebrar eles. E aí a gente chama de fissão nuclear. Quebrar eles é ele deixar de ser aquele elemento e virar 2 novos elementos menores. Tá bom? Isso é fissão. Fissão é fissionar o núcleo. Partir o núcleo e tirar ele. Então aquilo, por exemplo, era urânio, quebrei, chamei aqui de criptônio e aqui de radônio. Né? Que a soma disso não vai dar o elemento total. Mas as massas elas não têm carga, a conservação de carga, ou seja, de massa, ou seja, você juntando vira aquilo e libertando tem que ser a soma daquilo? Sim, mas aí quando a gente quebra o núcleo, a gente também tira a massa atômica deles, mas também libera a tal da energia. Tá? E a gente vai ver que Einstein equiparou essa coisa, energia e massa são coisas equivalentes, né? Qual é a famosa equação de Einstein? E, que é energia, é igual ao produto da massa pelo quadrado da velocidade da luz. E igual a mc2. Tá? Então a gente vai ver que existe uma equivalência entre energia e massa. Tá? Quando você quebra, você separa, mas fissiona. E aí fissionou, libera energia. Né? Parte daquela massa vira energia. Tá? Isso é a natureza que faz. E a gente vai entender isso no final, que é um processo da radioatividade chamado fissão nuclear. Por isso a gente estuda os isótopos, tá? Alguns são
como eu falei para vocês, instáveis, outros estáveis. E a gente vai focar nos instáveis, tá bom? Vamos lá. O que são isótopos mesmo? Vamos continuar aqui o conceito. São átomos do mesmo elemento químico que possuem diferente número de nêutrons, resultando assim em número de massas distintos. Olha aqui, o hidrogênio tem 3 tipos de hidrogênio. A gente chama desse cara de hidrogênio mesmo, deutério e trítio. Tá? Esses caras aqui são raríssimos na natureza. Eles têm uma composição muito, muito pequena na natureza. Quem tem muita abundância na natureza é esse cara aqui. Existe um percentual que a gente fala, né? Um percentual para cada tipo de elemento, tá bom? A gente vai ver isso mais para frente. Por exemplo, o oxigênio tem 3 isótopos, tá? Às vezes um elemento tem 2 isótopos. Às vezes o elemento tem 30 isótopos. Isso não é... Quem define isso é a natureza, por incrível que pareça, tá? Não é, a gente não tem uma coisa, daqui para cá vai ser 2 isótopos, daqui para cá 5. Não. Isso é a natureza que faz espontaneamente, tá? Aqui estamos estudando alguns desses isótopos. Hidrogênio, o oxigênio, ó. Tem oxigênio, a gente vai chamar o oxigênio pelo número de massa, sempre. Por que o número de massa? Porque o número de próton, o atômico, é sempre o mesmo. Oxigênio é oxigênio, que é Z igual a 8. Né? Número atômico igual a 8. Hidrogênio é hidrogênio, senão ele vai deixar de ser hidrogênio. Número atômico igual a 1. Tá? Aí a gente chama de oxigênio 16. Esse cara é o mais abundante da natureza. Esse é o oxigênio que a gente conhece aí bastante. Mas tem o oxigênio 17 e tem o oxigênio 18. Então, são 3 isótopos do oxigênio. Brasil? Aí o urânio. Esse cara é importante a gente estudar, porque ele é altamente fissionável. Nós temos o urânio 234, o urânio 235 e o urânio 238. A gente vai ver que esse cara aqui, que é o 235, que é o cara que é instável e altamente fissionável, tá bom? Ok. E nós temos também o isótopo o cloro, temos 2 isótopos aqui. O cloro 35 e o cloro 37. Né? Ah, tem o cloro 36? Não. Não tem o cloro 36, é o 35 e 37. Ah, tem o cloro 41? Não. Só o cloro 35 e 37. Ponto. Tá? Com Z igual a 17 sempre, porque isso é o que vai distinguir o cloro ser cloro. Não pode mudar isso, tá bom? Cada isótopo é também chamado de nuclídeo. Então, se vocês ouvirem esse nome, ou esse nome aqui, ó, isótopo ou nuclídeo, vai estar falando a mesma coisa, tá bom? Ok? Ó, o hidrogênio, ele tem... Ótimo, maravilha. Hidrogênio, deutério, trítio, como eu falei para vocês. E esse só tem um nome específico, o hidrogênio. Os demais são cloro 35, cloro 37, oxigênio 16, oxigênio 18, oxigênio 17, e só, tá bom? O nome especial é só dado ao hidrogênio, tá? Os 3 isótopos do hidrogênio. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha aqui, vou falar uma informação importante aqui, você para pensar uma coisa importante. Um exemplo de isótopo é o cloro 35 presente na natureza, numa concentração de 75%, enquanto que o cloro 37 possui 25% de concentração. O que significa isso, galera? Que de cada 100 unidades de cloro que a gente encontra na natureza, né, de cada 100 unidades, 75 unidades de átomos, né? De átomos, unidade que eu falo átomos, de cloro, são, né, cloro 35. E 25%, 25 desses 100, cloro 37. Então, quem está mais abundante na natureza é o cloro 35, tá? E o menos abundante, cloro 37. Mas o cloro 37 também contribui de uma certa forma, né? Com 1/4 da composição da massa atômica do cloro. Show de bola? Ficou claro isso? Ótimo. O importante é entender que isótopos possuem propriedades químicas iguais, que são do mesmo elemento, e físicas diferentes. A gente vai ver serem instáveis ou estáveis, fissionáveis ou não fissionáveis, e a gente vai ver isso aí. Algumas propriedades diferentes geram efeitos distintos desejáveis. Por exemplo, por causa da estabilidade do urânio 235, e por isso em pouca concentração na natureza, consegue-se utilizar num processo conhecido como fissão nuclear para fins de liberação controlada de energia para geração de eletricidade em usinas nucleares. Isso é a física nuclear, que
que a gente também vai pensar aqui, tá? Estamos dando uma leve, um leve pontapé em física nuclear, tá bom? A especialista está cobrando isso da gente, tá bom? E é isso. Aí tem os números que são os isóbaros, né? Tem elementos que são isóbaros e tem elementos que são isótonos. Então, isótopos, isóbaros e isótonos. Os isóbaros, mesmo número de massa. Muito raro acontecer. Isótopos, mesmo número de nêutrons. Mais raro ainda. Isso não nos importa, a princípio, para a especialista. Tá? Fica tranquilo. Então, com esse arcabouço feito, nós podemos falar sobre radioatividade agora em si. Tá bom? O que é a radioatividade? Ela foi descoberta por acaso, né? Pela química Marie Curie, né? Uma das primeiras físicas notáveis, né? E ganhadora do Prêmio Nobel de Física, tá? Esse camarada aqui, ó, foi um antecessor a Curie, né? Em 1896, o físico francês Henri Becquerel percebeu que minérios contendo o elemento químico urânio, descoberto no final do século XVIII, emitia um tipo de radiação, escurecendo chapas fotográficas reveladas. Então ele pegava uma pedrinha de urânio e botava chapas fotográficas em volta e deixava lá por um tempo. Quando ele voltava, ele viu que os filmes das chapas fotográficas, né, os filmes fotográficos, eles tinham manchinhas, que antes não acontecia. Quando ele percebeu isso, ele ficou intrigado, claro, era uma descoberta, então ele não entendeu a princípio, inicialmente, mas ficou curioso para entender. E aí ele depois diz, olha, é alguma coisa que esse material ele está emitindo algum tipo de radiação, né? E o nome foi esse. Agora, o que é radiação? Né? Aí foi se desenvolver esse conceito. Tudo bem? Muito bem. Aqui é para a gente ir bem devagarinho mesmo. Não atropelar. Tá? Em que consistia essa propriedade, né, das chapas fotográficas ficarem manchadinhas? Ernest Rutherford, e esse cara a gente já viu em modelos atômicos, não é isso? Esse cara pegou e também verificou a radioatividade. Como é que ele verificou? Ele fez o experimento que ele descobriu o elétron, lembram disso? Que ele banhava uma chapa de ouro com radiação, né, com partículas alfa, que depois ele chamou isso de partícula alfa, e aí aquilo atravessava a chapa de alumínio, né, uma finíssima camada de ouro, e chegava até o outro lado e batia nos filmes fotográficos. Só que nem todas as radiações que batiam chegavam, algumas eram desviadas. Por que isso? Foi aí que ele descobriu que as radiações que não batiam, que eram pouquíssimas, né, elas colidiam exatamente no núcleo e, como é uma partícula alfa positiva, e o núcleo ele é predominantemente positivo, ela se repelia. E aí ela ia para ser detectada na chapa do outro lado, que era rodeada de chapa fotográfica. Então, isso foi uma descoberta que ele viu o seguinte, que tinha um espação vazio, tinha uma coisa no meio e alguma coisa girando em torno daquilo. E aí a radiação vinha, passava com facilidade. Só que tinha um belo momento que algumas radiações batiam exatamente ali onde tinha o núcleo e repelia. Tá? Então ele descobriu o elétron assim. Ele falou, ó, tem alguma coisa que não permite passar, né? Que é o núcleo, que aí depois a gente descobriu que é o núcleo, e tem alguma coisa em volta daquilo também, tá? Que é o elétron. Foi a descoberta de Rutherford. Tudo bem? É isso. Aí, mas sendo o núcleo a região que guarda a identidade dos átomos, a emissão dessas partículas deveria implicar em alterações nos elementos químicos. Tá? E aí se descobriu, né, se definiu a radioatividade. O que é a radioatividade, então? A partir de então, é a propriedade que os núcleos atômicos instáveis emitem espontaneamente partículas e radiações eletromagnéticas. Por que partículas e radiações? Porque a gente viu que partícula e radiação são efeitos, né, experimentais de um mesmo fenômeno. Não é verdade?
Se você olhar para um olhar, você pode chegar aquilo como partícula. Se olhar para um outro olhar, pode chegar aquilo como radiação. Sendo que essas coisas, elas têm naturezas distintas. Tá bom? É isso. Então, as reações espontâneas, elas são conhecidas como desintegração. O que significa desintegração? Imagina que você tem um elemento químico, ele está emitindo radiação, ele é instável. Emitindo radiação. Quando ele está emitindo radiação, parte da massa dele está indo embora. Imagina que ele tem ali bilhões de átomos de um determinado elemento, urânio. E aí ele está emitindo. Quer dizer, dos bilhões, daqui a alguns, né, mais milhões de anos, ele vai ter ali, ele vai perder 5% daqueles elementos, de tanto que ele está emitindo, né? E aí ele fica com menos massa atômica. Entendeu? Então a gente chama isso de desintegração. É como ele vai começando a se definhar mesmo. Ele vai começando a perder aqueles elementos e disparando eles. Né? Tudo bem? Ficou claro isso aí ou está confuso? Então, desintegração radioativa, decaimento ou transmutação é isso. É o elemento começar a perder aquele elemento que ele tem, aqueles, né, de zilhões de moléculas, de átomos e moléculas que ele tem ali, ele vai perdendo aquilo espontaneamente. Com o tempo, ele vai ficando menos massivo, tá? Que está disparando aquilo para tudo quanto é lado. Tá ok? E a gente vai entender isso também em meia-vida de um átomo, tá? Já falamos sobre isso nos outros semestres, mas temos que relembrar aqui. Isso se resume no fenômeno da radioatividade, que nada mais é que a propriedade do número de núcleos atômicos instáveis em emitirem espontaneamente partículas e radiações eletromagnéticas, transformando-se em núcleos estáveis. Porque essa coisa, ela vai disparando, mas chega uma hora que ele vira um outro elemento, que ele vai perder. E quando ele vira esse elemento, ele chega ao que a gente chama de estabilidade. Ele está instável, aí ele vai perdendo, virando outro elemento, depois ele para. Quando ele para ali num determinado elemento, ele fica estável. O urânio, por exemplo, ele vai perdendo radiação, tá? Quando ele chega no núcleo de ferro, ele para, tá? As estrelas também é assim que funciona. Elas vão, aí é ao contrário, elas vão formando elemento. Quando chega no ferro, ela não forma mais nenhum elemento, tá? Aí é do contrário, né? Com a composição, né? Seria não a desintegração, mas a integração. Mas isso é um assunto que não importa para a gente, para efeitos de prova. Então é isso, pessoal. As emissões radioativas são fenômenos espontâneos, né, decorrentes da instabilidade. Os estudos iniciados por Rutherford a partir de 1898, antes da física moderna se estabelecer, que foi em 1900, né, comprovaram que as emissões consistiam em três. Então nós vamos ter três desintegrações, três tipos de desintegrações, ou transmutações, ou simplesmente decaimento, tá? São três: alfa, beta e gama, tá bom? São as três primeiras letras do alfabeto grego, tá? Então essas três radiações, elas são vistas, percebidas na natureza de forma espontânea, desintegrando aqueles elementos que são isótopos instáveis. Tá bom, pessoal? Quando eu começo a falar assim, vocês já estão dominando, né? Isótopos instáveis e tal. Foi porque a gente conseguiu pescar um pouquinho aqui. Então, o que é emissão? Qual é o primeiro tipo de emissão? É a alfa, né? Como eu falei para vocês, né? O que a partícula alfa ela faz, tá? Vamos lá. Em 1911, né, o Nobel de Física Rutherford utiliza-se de uma amostra do recém-descoberto elemento polônio, tá, para bombardear uma fina folha de ouro. Após determinado tempo, parte da amostra do polônio transforma-se em chumbo. Então, de um elemento, aí a gente vai lá na tabela periódica. Onde é que está o polônio? Onde é que está o chumbo? Vamos lá, vamos olhar esse negócio aí. Onde é que está o polônio? Onde é que está o chumbo? Vamos lá. Estamos aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho, que é para a gente enxergar mais ampliado. Menos ainda.
100%. Aqui acho que tá para ver bem. Ótimo. Polônio. Vamos lá. Eu não sei onde tá essa galera toda, não. PB é o chumbo, né? Plubum. Aqui, ó, o chumbo aqui, estão vendo? E o polônio, é o polônio aqui, ó. Estão vendo? Chumbo, bismuto, polônio. O polônio, ele emite radiação, vira o quê? Vira bismuto. Depois ele emite, ainda continua radiativo. Aí ele vira chumbo, ele para. Tá bom? Ele fica aqui de instável para estável. Então, mas quantos deixa eu botar aqui um negócio bem ampliado para a gente conseguir enxergar aqui. Vamos ver se vai dar para ver isso aqui. Polônio, chumbo, PB. Aqui, ó, vamos lá, aqui, ó, bem pertinho, para vocês entenderem. Quanto esse cara perde aqui de massa atômica, né? O número atômico. Ó, do 84 ele vai para 82. Então ele perde Z igual a 2. Ele tem Z aqui. Quando ele chega na estabilidade, ele tem Z menos 2. Beleza? Entenderam? Então ele vai desintegrando. Qual é a meia-vida dele? Quanto tempo leva isso? Nós vamos entender também. Tá? Ok. Dois elementos, ele volta, ele fica estável. E de instável, ele fica estável depois que ele perde 2 números atômicos. Tá? Esse efeito de desintegração ele é imediato. Tá? Ele vai liberando. Aí já vai desintegrando. Mas o problema é que você tem uma quantidade muito grande de elementos e isso aí vai acontecendo espontaneamente. Mas existe uma média de tempo para a gente prever quanto aquilo vai se desintegrar até chegar no chumbo e aí parar de ficar desintegrando, emitindo radiação. Excelente, pessoal. Tranquilo até aí? Tá dando para entender um pouquinho? Beleza. Quando a gente vê que um elemento ele perde dois prótons, ou seja, né, o número atômico dele diminui Z menos 2, a gente fala que ele emite partícula alfa. A partícula alfa é que é especialista em desintegrar, liberando sempre do átomo 2, tá? Então o polônio, quando libera o átomo de polônio, e ele vai caindo a minha vida dele, que aí depende do tempo, ele vai virar bismuto, depois ele vai virar chumbo, e ele para. Aí ele começa a não emitir mais nada quando ele chega no chumbo. Tá? Ele para de emitir. Ele é um isótopo estável. Tá bom? Um pouco após esse experimento, chegou-se à conclusão que o polônio emitia as partículas compostas por 2 prótons e 2 nêutrons. Esse é o átomo de hélio. Porque quando a gente olha aqui, ó, 2 prótons, que é? Seriam o número atômico Z igual a 2. Na tabela periódica, quem é o número Z igual a 2, gente? Quem é Z igual a 2 mesmo? Vamos lá, vamos no cara. Quando a gente vai ver, o cara aqui, Z igual a 2, não está aqui não, está aqui, ó, na outra ponta. A gente vai ver que é o tal do hélio, olha aqui, Z igual a 2. Ó. Então, quando ele perdeu de 84 para 82, perdeu 2, então ele liberou um átomo com P igual a 2, ou Z igual a 2, que é o hélio, átomos de hélio. Então, a partícula alfa emite átomos de núcleos pesados de hélio, que a gente chama. Tá bom? Emite essa radiação, exatamente esse cara aí. Show de bola, minha galera? Tem aí dúvida? Ou tá tranquilo aí até agora? Isso é importante. Isso é que o especialista cobra. Pra chuchu. Tá? Vamos lá. Então, o átomo de hélio é esse aqui, ó. Número de massa 4. Então, significa o quê? Que ele tem 2 prótons e quantos nêutrons? Dois prótons e quantos nêutrons, pessoal? Se o número de massa dele é igual a 4. 2 nêutrons. 2 prótons e 2 nêutrons. Que aí fica o A igual a Z mais N, que é igual a 4. 2 mais 2. Né? E aqui é o Z. Embaixo sempre é o Z. Em cima é sempre o A. Tá bom? Ficou conhecido como partícula alfa. Que é também formado por 2 prótons e 2 nêutrons. Partículas alfa têm pequeno poder de penetração, que pode ser facilmente barrado por uma folha de papel.
Se nosso corpo é exposto à radiação alfa, eles atravessam a nossa pele, mas não atravessam totalmente. Ela tem uma barreira de penetração baixa, o que é menos nocivo de quem atravessa a gente com alta energia, né? Que a gente vai ver que o beta e o gama são mais energéticos e atravessam, né, atravessam o nosso corpo facilmente. Mas o alfa não. E se você botar um papelzinho de A4 na frente de uma radiação alfa, pura e simplesmente, tá? Uma folhinha de papel aqui, ó. Deixa eu ver aqui um marcador de texto, ó. Tá? Uma folhinha de papel. A radiação vai ficar aqui e para aqui. Ela não atravessa. Então ela tem baixo poder de penetração. Então a radiação alfa é algo nocivo para a nossa saúde? Sim, porque ela penetra, mas de fraca intensidade, né? Não é interessante também ficar exposto a nenhuma radiação ionizante, não é? Tá bom? Então, olha aqui, ó. Se eu tiver um elemento X, por exemplo, que contém um número de massa A e um número de atômico igual a Z, e esse elemento for instável, ou, portanto, radiativo, ele vai ter um decaimento, e se esse decaimento ficar na partícula alfa, perdendo dois prótons e 4 número de massa, que é próton mais neutro, ele vai ter no seu final, desse cara aqui, se transforma nesse cara aqui. Z menos 2 e A menos 4. Entenderam isso? Então, se esse cara aqui fosse um 23, estou chutando, tá? Não sei nem se existe, 23,96, como é que ele ficaria aqui no final, perdendo uma partícula alfa? Liberando, né? Uma partícula alfa sendo, né, 23,96. Como é que esse cara ficaria? 23 menos 2, 21. 96 menos 4, 92. Então, Y, 21,92. De 23,96, ele ia virar Y, 21,92. Show de bola? Entenderam aí? Esse é o decaimento com liberação de radiação da partícula alfa. A gente chama de partícula de radiação porque isso é a mesma coisa, tá bom? Radiação ou partícula, né? É a dualidade onda-partícula, né? A gente estudou isso, né? Por isso que foi importante a gente estudar aquela parte de radiação, de partículas e radiações e dualidade onda-partícula, tá bom? É para isso. Então, esse é um processo de decaimento alfa, tá? Decaimento alfa é isso, tá? Cai para chuchu na especialista. Chuchu não, porque como é uma coisa que começou em 2020, chuchu, né? Tem 6 concursos, 5 concursos, né? 5. Então a gente não é assim, ó, não tá nem muito, mas a gente tem que estar preparado para esse tipo de exercício. Nós vamos fazer bastante desses exercícios, fiquem tranquilos. Então vamos lá. Um isótopo que sofre um decaimento alfa transforma-se em outro elemento de número atômico diminuindo de 2 e número de massa diminuindo de 4. Já falamos sobre isso. Dos dois lados da equação, haverá uma distribuição de partículas elementares do próton e do neutro, balanceando a equação e mantendo o princípio da conservação no processo. Nesse processo, nós não vamos haver liberação de energia, apenas de liberação de massa. Tá bom? Conservando o elemento. Esse é o primeiro tipo de decaimento ou emissão de radiação, ou de emissão de partícula. Show de bola? Vamos para o segundo elemento, pessoal. Partículas beta. O que a beta faz? Emissões beta, ou decaimentos, ou transmutações, ou qual é o terceiro nome mesmo? Decaimento, transmutação, ou... Peraí, é que eu sempre me enrolo aqui. Decaimento, transmutação ou desintegração. Isso, desintegração. Aí eu estou me enrolando. Desintegração é a mesma coisa, tá? Emissão também é o mesmo nome. Então, fiquem já familiarizados com isso. Emissão, decaimento, né? Transmutação. É tudo o quê? Emissão de radiação ou de partícula. São oriundos de nêutrons, de núcleos instáveis. O que significa isso? Se eu tiver aqui, ó, um nêutron, tá? Ele vai ser um pósitron
somado com elétron, somado com neutrino. Aí fica meio complicado. Mas a emissão de partícula beta é isso. O que é pósitron? O que é neutrino? Elétron eu sei, porque eu já ouvi falar nisso. Mas o que é pósitron? O que é neutrino? Neutrino é um pequeno nêutron, né? E esse nome está correto? Não, porque não é um pequeno nêutron na sua compreensão de ser neutro. Quem inventou isso, esse nome, foi um italiano, tá? E era um cara muito brabo, né? Esse italiano é chamado Enrico Fermi, tá? E esse Fermi, ele na hora de calcular o balanceamento lá, por exemplo, 2 mais 2 tem que ser igual a 4. Quando ele calculava lá, 2 mais 2 dava 3 no cálculo de energia e de massa. Aí o Fermi falou assim, ué, o que está acontecendo? Que aqui sai 4, mas quando eu faço a soma das partes, dá 3 aqui no processo. Está faltando quanto? 1, não é isso? E aí, eles começaram a fazer experimentos e não detectavam esse 1 que faltava, mas ele sumia no processo. Aí ele falou assim, bem, eu sei que eu não estou vendo o negócio se desintegrar, uma parcela pequena daquela soma, mas eu sei que está desintegrando. Então, eu não vendo isso, eu vou chamar esse cara de um pequeno nêutron. Chutei, pô. Neutrino. Porque em italiano, ino quer dizer pequeno. Tipo, né, a gente fala filhotinho, né? O inho é diminutivo, né? Aqui no português. Ino, em italiano, é pequeno. Então, neutrino é um pequeno nêutron. Mas ele falou isso para justificar esse balanceamento. Show? Então, o nêutron, quando ele é chutado, né? Ou emitido, ou transmutado de um determinado elemento, ele, na conservação de carga, ele vira um pósitron, o neutrino e o elétron. E o pósitron, professor, é a antimatéria do quê? A antimatéria do elétron. Que também é uma outra parada que a gente não vai falar aqui. Mas, assim, o que a gente tem que ter em mente? Que some um Nzinho. Então, a massa perde 1. Estão entendendo? A massa perde 1. Show de bola? Quando a gente vê se desintegrar e sair um nêutron do processo, significa que a partícula é beta. A emissão de radiação ou a transmutação é o fenômeno da emissão de partículas beta. Essa aqui já atravessa muito mais profundamente. A gente vai ver aqui. O nêutron desintegra-se em próton, elétron e neutrino, do elétron previsto por Wolfgang Pauli e também pelo Enrico Fermi, tá? Esse cara não é italiano, o italiano é que deu esse nome. A presença do próton e do elétron explica neutralidade elétrica do nêutron, tá? Então ele é 0, né? A carga do elétron, a carga elétrica do elétron é 0, lembra? Ela não é nem positiva nem negativa, ela é nula, né? Isso a gente estudou lá em química no início, que vocês devem estar bem afiados nisso. Curioso perceber na reação que o desaparecimento do nêutron dá lugar a um próton, né? O que não altera o número, né? Por que não altera o número? Saindo o nêutron, entra o próton. Aqui, ó, saindo o nêutron, né? Entra o próton. Ó. O que não altera o número de massa, porque o número de massa é próton mais nêutron, mas se some o nêutron, o próton continua. Então, o elemento é o mesmo. Entenderam? Entenderam? Ele viraria um novo isótopo. Ele viraria um novo isótopo daquele elemento. Ele não vai deixar de ser aquele elemento, porque se ele perde um nêutron, ele não mexe no próton. O número de massa é próton mais nêutron. Se ele perde um nêutron, ele continua sendo aquele elemento, só que com um nêutron a menos. Tudo bem? Então, como é que vai ser esse processo aí da partícula beta? Ó, se você tem um elemento X com um número atômico Z e um número de massa A, aqui, ó, emitindo um beta, ele vai perder o quê, galera? Ó, aqui, ó, -1 e nada daqui de cima. Ou seja, eu acho que é o contrário, né? 0 aqui no Z
e menos 1 no ar. Eu inverti. Menos 1 em cima, o 0 é embaixo. Tá bom? Portanto, aqui vai manter o A e aqui vai ser Z mais 1. Olha que interessante. A gente vai calcular em termos de número de próton, não de massa. Ele vai ganhar aqui, ó, ele vai ganhar um número atômico. Ficou claro esse cálculo aí? Na perda de um nêutron? Um pouco, tem que ter um pouco de engenharia. Mas a gente tem. Então, ao invés da gente tirar um número de massa, a gente vai adicionar um Z. Então, ele vai subir um elemento. Então, por exemplo, se ele for oxigênio, se ele tem um decaimento beta, ele vai virar o quê, gente? Logo depois o flúor. Acontece isso no oxigênio? O oxigênio tem 3 isótopos, né? Mas nenhum deles que eu saiba, nenhum dos 3 eles são radioativos, tá? Então isso aqui não vai acontecer, né? Mas um exemplo aí que a gente vai ver aí, a gente vai ver que acontece, né, em alguns elementos. Show de bola? Entenderam? É isso. É isso. Posso avançar para o terceiro elemento? Ó, aqui tem um exemplo aqui. Vamos lá. Essa expressão geral do decaimento beta. E como exemplo, vejamos o decaimento do elemento de bismuto. Aí o bismuto ele emite partícula beta. Como é que fica aqui a situação do bismuto mesmo? Ó, se você tem um elemento bismuto e ele emite radiação beta, ele vai perder um nêutron, tá vendo aqui? Com a radiação beta, mas aí ele vai subir um elemento. Então, do bismuto ele vai para virar polônio, com 210 de massa e 84 de atômico. Então, ó, do bismuto ele vai para polônio. E aí, se a gente olhar lá para a tabela periódica, vamos para a tabela periódica. Quem está do lado do bismuto lá? Vamos ver. O polônio. Então, nas radiações beta, nós vamos adicionar um número atômico, Z. Vai ficar Z mais 1. Nesse caso aqui, existe uma emissão de radiação beta no processo de decaimento. Show de bola, minha galera? Tudo tranquilo? Ficou claro? Vamos lá. Os elétrons das emissões beta alcançam velocidades entre 7,7 vezes 10 elevado à quarta. Seria 70.700 km por segundo, né? E 3 vezes 10 a 5 km por segundo aproximadamente. Entre, né? Pode ser, a gente chama decaimento lento ou decaimento rápido, tá? O poder de penetração das emissões beta supera em 100 vezes o da alfa. Então, a gente tem, com uma folha de papel A4, nós conseguimos frear uma partícula alfa. Agora, eu tenho que pegar um chamequinho com 100 folhas, e aí o beta vai parar lá no finalzinho dele. Tá? Entenderam? A mesma composição. Aí você já tem que botar um elemento mais de massa mais denso para frear uma partícula beta. Show? E ela já atravessa nosso corpo, tá? De uma certa forma. E aí vamos ver o terceiro elemento. Esse cara é altamente nocivo à saúde humana. Estar exposto a isso aqui é um perigo, né? Os raios X, os raios gama e até o UVB-C, né? A ultravioleta tipo C, né? A partir daí, acima disso, são emissões altamente maléficas à saúde humana, que a gente chama de dosimetria, né? Por exemplo, o operador de raio-x, ele tem que andar com colete de chumbo. Por que ele anda com colete de chumbo? Porque é o chumbo e tem que ter uma espessura, não é qualquer chumbo, não. Tem que ter uma espessura. Ele bota esse colete para justamente a radiação gama não penetrar no corpo dele, principalmente nessa região aqui, torácica, né? Isso é o mais perigoso, né? Apesar de ser exposto a qualquer ponto, você tem um risco sério de
né, modificar sua massa. Então aí a galera não pode dar mole, né? E eles têm que andar com um tal de dosímetro, que é um equipamentozinho no bolso deles, que vai apitar se ele for banhado por radiação muito intensa e, consequentemente, aquilo ali vai ficar no corpo dele por longos e longos anos. O resto da vida dele, praticamente. Tá bom? Então, as emissões gama, elas são as radiações eletromagnéticas. Aí ela tem o quê? Radiação tem massa, pessoal? Sim ou não? Radiação tem massa? Onda eletromagnética tem massa? Pergunta que não quer se calar. Tem? Não tem. Não tem massa. Por não ter massa, vai ter massa atômica de alguma forma? Próton, nêutron, elétrica, alguma partícula? Vai emitir alguma partícula? Então, ó, vamos lá. Se radiação eletromagnética não tem massa, ele pode emitir próton, nêutron, elétron, algum tipo de partícula? Não. A princípio, não. Né? Então, nas radiações gama, nós não vamos ter esses processos como vimos na beta e na alfa. Né? Mas vai haver liberação de energia, que vai deixar aquele cara de mais energético para menos energético. Mas ele também não vai mudar o número atômico dele. Tá bom? Então vamos lá. As emissões gama são radiações eletromagnéticas. Sua penetração é maior do que as emissões alfa e beta, com poder ultrapenetrante nas células e tecidos nervosos, mais conhecido como radiação ionizante. Com o poder de desconfiguração celular, tamanho seu poder de ação representa um perigo para os seres vivos que se dosimetram, ou seja, são atingidos dependendo de um tempo crucial, que varia para cada elemento. Os comprimentos de onda das emissões gama estão em torno de 10 a menos 13 metros, esse é o comprimento de onda da radiação, a 10 a menos 12 metros, que pelo termo energia é H, lembra? HF, né? Lei de Planck, energia, constante de Planck, vezes a frequência. Mas frequência é velocidade da luz sobre comprimento de onda. E é isso que a gente quer ver aqui, né? Então, gente, ao calcularmos, atingiremos uma ordem de 10 a menos 11 joules, porque eu vou botar aqui 6,62 vezes 10 a menos 34, que é a constante de Planck, velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado à oitava, e dividir por 10 a menos 13. Aí vai dar isso aqui, 10 a menos 11 joules. Ou seja, 1 milhão de vezes mais energético que os quanta da luz visível. Então isso aqui é 1 milhão de vezes mais poderoso em energia do que a luz, que é uma radiação, mas é uma radiação não ionizante. A luz é que faz tudo acontecer, a gente enxergar e ver a nossa realidade ao redor. Tá bom? O átomo que emite essas radiações não se desintegra ou fissiona, como eu falei. Apenas fica num dado momento de tempo chamado meia-vida menos energético. Aliás, meia-vida é o assunto do nosso próximo tópico. Tá? Falar de meia-vida é falar. Então, as radiações já vimos, 3. Então, se o elemento é X com A e Z, ele vai ser, na desintegração gama, ele vai ser o mesmo X, A, Z, mais energia, que é a parte dessa energia que sai dele em forma de radiação gama. Tudo bem? Tranquilo? E isso aí que a gente está estudando é o perigo de uma, por exemplo, usina nuclear se acidentar, como a usina de Chernobyl, né? Quando ela explodiu, né? Ela liberou essa radiação aí, gama. E quem foi banhado com isso ali próximo se lanhou todo. Quem teve contato direto com isso não durou muito tempo, não. Foi se desintegrando, né, na pele, a pele foi formando umas bolhas, e aquilo ali era prenúncio de, né, morte na certa durante o tempo. Né? E é isso. Acidentes nucleares como a usina de Fukushima em 2011, a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, né? E acidente atômico em Chernobyl são coisas, né, horrendas, né, para a humanidade.
a gente vê que são fatos isolados na história da humanidade, correto? Não é? Mas que o perigo está exposto se a gente não tomar cuidado, ele está, né, escrito. Né? Nós, no Brasil, nós somos o único país da América do Sul, né, e Central que possui usina nuclear. Nossas usinas estão em Angra, é o Angra 1, Angra 2, e tem a 3 em construção, né? Ainda está em fase de projeto, mas ela vai ser construída daqui a alguns anos. Então, nós temos reatores nucleares, mas a gente produz energia elétrica a partir disso e é benéfico. Nossa usina nunca se teve acidente nuclear, né? E olha que ela está desde a década de 70 em ação, funcionando, né? Começou com a 1, né? Depois, com o tempo, veio a 2, e está até hoje aí de boa, tomando os cuidados, né? Para não se ter acidentes nucleares, entendeu? A gente pode usar isso aí de forma benéfica. Quanto que ela já produziu de energia já nos beneficiou, né? É muito legal. Mas vamos ver o funcionamento de uma usina nuclear aqui na ilustração. Tá bom? Tranquilo. Então, isso que a gente estudou é importante. Temos 3 radiações de emissões né, dos elementos que são instáveis: alfa, beta e gama, naquelas configurações. Brasil, ficou completamente, perfeitamente compreendido? Se a gente fizer um exercíciozinho, vocês vão matar esse exercício? Vamos ver, né? É isso aí. Meia-vida ou decaimento? Vamos ver o que é a meia-vida de um elemento radioativo. A meia-vida ou período de semidesintegração é o tempo decorrido para que a desintegração de metade dos átomos radioativos ocorra. Então, por exemplo, se a gente tem 100 unidades de massa atômica, 100 unidades de massa atômica daquele determinado elemento, a meia-vida desse elemento ele vai liberando energia, né, em forma de massa, em forma de partícula, perdão. Ele vai liberando. Chega um determinado tempo que, se ele tinha 100 unidades e está liberando, ele vai ter 50 unidades. E isso é a meia-vida dele. E qual é a próxima meia-vida desse elemento? Quando ele liberar mais 25 unidades. E qual é a próxima meia-vida? Quando ele liberar 12,5 unidades. E qual é a próxima vida dele? Meia-vida? 6,25 e por aí vai. A metade, a metade. Como é que se faz esse cálculo? Vamos lá. Meia-vida ou período de semidesintegração é o tempo decorrido para a desintegração de metade dos átomos radioativos. Trata-se de um método estatístico. Sabe-se que a cada instante, cada átomo de amostra radioativa, aleatoriamente, tem 50% de chance de sofrer um dado decaimento, mas não sabemos qual átomo vai sofrer desintegração. Então, você tem zilhões de átomos ali. Aí, de repente, a natureza escolhe um e manda ele para fora. Mas qual foi esse cara? Ah, dava para prever que era aquele? Não, não dá para prever. Mas a gente sabe que estatisticamente isso ocorre. Né? Ok? Assim, as partículas formarão uma perda por progressão geométrica decrescente, a razão de meio, o que é igual a meio. Vocês estão estudando com o professor Rafael, então? Que é igual a meio. Né? Então, a desintegração ela se dá por essa razão. Portanto, a quantidade de elementos que tem numa amostra quando teve meia-vida é igual à amostra inicial dividido por 2 elevado a x, em que x são as meia-vidas. Se ele teve de 100 virou 50, foi a primeira meia-vida, então x igual a 1. Se virou de 50 virou 25, 2 meia-vidas, então 2 elevado a quadrado, 4. 3 meia-vidas, 2 elevado a terceira, 8. Então, de 50 vai para 25, de 25 vai para 12,5. É a terceira meia-vida. Qual é a quarta meia-vida? 6,25. X igual a 4. 2 elevado a 4 dá 16. E por aí vai. Assim, um cálculo simplesinho. Beleza? É só isso. Onde N0 é o número inicial de átomos, quando ele não estava desintegrando, quando ele começou a desintegrar. E N final, né? Aí que é N maiúsculo, tá, pessoal? É o número final de átomos desintegrados, X é a quantidade de meia-vidas que está aqui, decorridas. Isso a gente já viu aí nos outros semestres e vamos relembrar, tá bom? Vamos parar por aqui, porque eu vou falar melhor de fissão e fusão nuclear. Tá ok? Show de bola? Dúvida até aqui, pessoal? Vamos fazer uns exercíciozinhos para a gente ficar esperto? Que tal?
Então tá, vamos aqui para os exercícios, depois a gente parte para o intervalo, né? 8h30 já, vamos lá para 8h40 e pouco, a gente parte para o intervalo, 10 minutinhos para a gente esfriar o cucuruco e parte para fissão e fusão nuclear e acaba hoje isso. Vamos lá, vamos estudar, vamos fazer uns exercíciozinhos aí para a gente ficar na massa aí, no sangue. Ó, mandei para vocês isso aí, ó. Vamos lá, o que a gente pode pegar aqui de fissão nuclear até então? Vamos lá. Já filma. Vamos lá, 2 aqui. O termo cita o texto, não vê o texto aí, cita o termo radiação nos trechos. Radiação, que engloba os raios cósmicos galácticos, e os processos lá no universo também emitem radiação gama, e solares, com os ventos solares. E a absorção de 330 milissieverts, na verdade, milissieverts de radiação do organismo. Isso aqui é uma unidade de desintegração, tá? Ok. O texto não está fazendo alusão à emissão de partículas, e sim de ondas eletromagnéticas. É correto afirmar que essas ondas, vamos lá, alfa, brava, Charlie, delta ou eco? O que vocês acham aí? De tudo que a gente estudou até agora. Emissão eletromagnética. A gente pode ir por eliminação aí. A eco, emissão de faixas ultravioleta e infravermelha. Não é isso, porque radiação gama é acima do raio-x, né? Do UVC, na verdade. Então, isso aqui está abaixo do UVC. Então, não é isso aqui. Também isso aqui é um absurdo, delta, porque não é só o planeta vermelho, né? O C, pô, a velocidade da luz é C igual a 3 vezes 10 a oitava metro por segundo. A velocidade do ar é 340 metros por segundo. Também não é isso. B, propaga-se dependendo do meio de maneira longitudinal quanto ao modo de vibração. E propagam-se independente do meio de maneira transversal. Isso aí, né? É assim que se propaga a onda eletromagnética, campo magnético, 90 graus do campo elétrico. E vai para frente. Então, alfa. Isso aqui é para falar de onda eletromagnética, bem simplesinho, né? Muito bem. Aqui é a 3 que a gente não viu ainda, vamos estudar isso aqui. Vamos voltar para esse exercício quando a gente terminar de... O 4 também. O 5 também. Né? O 5 é tranquilo também. Vamos ver uma coisa aqui. Eu queria ver uma coisa com relação a partícula alfa, beta, gama. Vamos lá, vamos chegar lá. Opa! Aqui. A 10 tá filé para a gente estudar. Ó, vamos dizer que isso aqui é cara total de especialista, tá? Que pode cair de verdade uma coisa parecida com isso, não isso agora, né? A Organização das Nações Unidas instituiu 2011 como o Ano Internacional da Química, para conscientizar o público sobre as contribuições dessa ciência ao bem-estar da humanidade, coincidindo com o centenário do recebimento do Prêmio Nobel de Química por Marie Curie, que é uma das pioneiras aí na descoberta da radioatividade. O prêmio recebido pela pesquisadora polaca, que ela é polonesa, por isso o nome Polônio também, em homenagem a ela, teve como finalidade homenageá-la pela descoberta dos elementos químicos polônio e rádio. Na verdade, este foi o segundo prêmio Nobel recebido, sendo o primeiro em física, em 1903, pela descoberta no campo da radioatividade. Então ela ganhou 2 prêmios Nobel, um de química e outro de física. Maravilha, né? Marie Curie, assim, se tornou a primeira pessoa a receber 2 prêmios Nobel. Como outra homenagem, desta vez pós-mortem, os restos mortais de Marie Curie foram transladados em 1995 para o Panteão de Paris, local onde estão as maiores personalidades da França de todos os tempos. Até aí só história, né? Vamos embora. Agora é importante. Além disso, o elemento de número atômico 96 recebeu o nome Cúrio em homenagem ao casal Curie e seu marido Pierre, porque, na verdade, quem tem o sobrenome era o Pierre Curie. E
O nome dela é Svelendowska, né? E aí mudou para Curie. Ok, vamos lá. Átomos do elemento rádio, que foi uma descoberta dela, são encontrados em um mineral chamado petblenda, óxido de urânio, devido ao decaimento radioativo do urânio. Então, ele se fisiona em parte em dois. Muito bem. Qual das alternativas abaixo apresenta as radiações emitidas pelo urânio 234 para se obter o rádio 226? Olha só, ele de 234 ele vai para 226. Quanto que ele perde aqui de massa, pessoal? De 234 para 226. Isso faz uma conta simples aí. Quantos números de massa ele perde? Só subtrair 234 menos 226, dá quanto? 8. Então, qual seria os dois processos de decaimento? Alfa-beta, beta-alfa, alfa-alfa ou beta-beta? O que vocês acham? Para perder 8 números de massa, nós sabemos que a radiação alfa, ela perde 2 isso, alfa-alfa. 2 de número atômico e 4 de número de massa. Então, para perder 8 de massa, teria que ser 2 processos alfa. 4 na primeira e 4 na segunda, que aí de 234 vai para 230, de 230 vai para 226. Então, seria Charlie, alfa-alfa. Muito bem. Entendeu aí, Entendeu aí, Yulia? Sacou essa parada? Show? Simples, né? Olha só, quem olha para isso aí e não estuda a radioatividade vai achar que isso aí é um hieróglifo, né? Aquelas escritas aquelas escritas que tem nas cavernas, né, do povo inca, né? Tá falando em chinês aí. É simples. Só a gente entender o que é radiação alfa, beta e gama, não é? Então, tranquilo. Se cair um negócio desse, não se assusta não, não pula não. Você vai acertar, tá bom? Show de bola? Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui outra parada. Isso aqui não. Muito bom, é isso que eu precisava. Ó, tudo isso aqui vai ser depois que a gente fizer do intervalo. Vamos lá, o que eu queria ver aqui? Cálcio. Também não. Bomba atômica não. Fissão não. Vamos lá, 18. Interessantíssima. A bomba atômica, também chamada de bomba nuclear, tem como constituinte físsil átomos de urânio 235, que a gente vai falar sobre isso, fica tranquilo. O 23592. Né? Aqui é o Z, aqui é o A. Emissores de partícula alfa. Pô, já estamos cientes. Agora, alfa não é gama, não? Tá bom, vamos lá. Cada átomo de urânio 235, ao emitir uma partícula alfa, transforma-se em outro elemento, cujo nome atômico é igual a... Então, ele está falando aqui um absurdo, porque pode ser que ela é uma múltipla colisão, né, fissão, e aí ela libera tanto gama quanto alfa, mas né, como é que eu posso falar? Essencialmente, uma fissão nuclear, ela libera partícula gama, tá? Alfa e beta também entra no processo? Ele está falando que sim. Vamos lá. Então, se esse cara tiver uma emissão de partícula alfa, quanto é que vai virar o número de atômico dele? Atômico. Olha a maldade. Não é de massa, é atômico. Qual a opção aí? Ele botou tanto de massa quanto atômico. Se a gente se enrolar, a gente vai fazer errado. Alfa ou delta? Delta, Yuli? E HB? O que chamaria? Delta também, né? Isso aí. Então, ó, fica ligado, ó. Ele falou número atômico, não falou número de massa, não. Tá? 90. De 9,2, perde 2. Que aqui, ó, perde 2, ó. 2, né? Prótons. Muito bem. Simples, né? Ficou tranquilo pra gente, né?
Muito bem. Deixa eu ver aqui por outras paradas. Vamos para 20. Eu acho que a gente vai. Peraí. Se fala de ficção, a gente não viu ainda. Vamos para então outra opção. Tchan. E aí, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Vamos lá, a 24. A história da química nuclear toma impulso com a descoberta da radioatividade pelo físico francês Antoine Henri Becquerel. Sobre esse importante capítulo da química, assinale a afirmação verdadeira. Verdadeira. Pum. Vamos ver o que é falso aí. As reações nucleares também seguem rigorosamente as leis ponderais das reações químicas. Verdadeiro ou falso? Falso. Não segue a lei natural, as leis da química? É a única coisa que não segue a química é a radioatividade, ô Yuri? É uma coisa à parte da natureza, do universo? Isso é verdadeiro. Ele segue. Ele segue. Conservação da massa. Conservação de energia. Princípio da conservação de energia. Por isso que a gente está. Por isso que a gente está sabendo que se tirou 2 de 9,2 vai para 9,0. Por isso que a gente está sabendo se o 235 vira 231. Porque segue as leis ponderais. Ponderar, ponderação é exatamente isso. Se você tinha 1, se você tinha 5, perde 4, vira 1. Então isso está correto. Beleza? Está correto. Então é a opção verdadeira. Já fomos, né? Na emissão de uma partícula beta, tá? O próton se converte em neutro, diminuindo o número atômico em uma unidade. Diminuindo o número atômico? Aí é que tá a pegadinha. É diminuir no beta ou somar uma unidade? Somar. Ó, o próton se converte em neutro, tá? É isso que a gente falou. Então, o próton se converte em neutro. Então, o neutro vai virar um próton. E próton é número atômico, vai somar 1. Como a gente falou lá naquele balanço, o próton se converte em neutro, soma 1, porque vira um próton. Tá? É isso que a gente viu lá no processo. Soma 1. Tá bom? Então, sempre é Z mais 1. Isso aqui tá correto, né? Ó, o próton se converte em diminui. Tá errado, né? Por que tá errado? Porque aqui tá diminuindo. E a gente sabe que soma. Né? Então, isso aqui está incorreto. Mas se a gente ficar desatento, a única coisa que anula essa afirmação é o diminuindo. Tá? Se estivesse aumentando, isso aqui seria correto. Então, isso aqui está incorreto. Vimos que a alfa aqui está correta. A energia produzida diretamente por uma reação de fissão, aí a gente já não falou disso, é de natureza elétrica e é usada para suprir demanda de eletricidade das cidades. Não é só isso, né? Tem várias aplicações, né? Medicinais, elétrica, não é só essa a finalidade, é uma das finalidades. Então está incorreto porque não é só isso que acontece, né? A grande vantagem da fusão nuclear, que a gente também não viu, é diferente da fissão nuclear, ela produz energia limpa, sem rejeitos radioativos. Bem, essa tecnologia de fusão a gente ainda não consegue, só as estrelas fazem isso atualmente. Está em estudo, tá? Mas isso aí a gente deveria ter estudado, mas não falamos sobre isso, então fica aberto. Mas já sabemos que a correta é a alfa, tá bom? Muito bem, galera. Tranquilo. Eu acho que as contas elas vêm assim, os conceitos, se for cair alguma coisa. E caiu já coisas assim, né? Inclusive no último concurso da especialista. Eu vou tentar puxar esses 4 últimos concursos e ver quais foram as questões que caíram de radioatividade. Valeu, pessoal? Me lembrem de eu baixar as 4 últimas provas na próxima aula para a gente fazer ver que é parecido aí a coisa. Tá bom? Muito legal. Eu acho que acabou, galera.
Vamos para 31 aqui. Um átomo instável, instável, radiação, né? Radioatividade, perdão. Perde energia, emitindo alguma forma de radiação. Já sabe que é onda eletromagnética. Quando a perda de energia ocorre devido a transições na eletrosfera do átomo, ou seja, onde estão orbitando os elétrons, pode acontecer a emissão de pósitrons, luz visível, partícula alfa ou radiação beta. E aí? Quando mexe na estrutura lembra aqui, Isso aí, muito bem, bravo. Lembra que quando excitava um elétron lá em Bohr, ele ia para a camada anterior, né? Absorvia um fóton e quando ele voltava, ele liberava o fóton em forma de luz e às vezes em outro tipo de onda. Mas pode ser outra onda? Pode ser onda infravermelha? Pode. Pode ser onda ultravioleta, sem ser a luz visível? Pode. Mas a única que vai emitir esse tipo de radiação, que está nas opções aqui, a única que é a onda eletromagnética é a luz visível. Partícula alfa não é uma onda eletromagnética, beta muito menos. Pósitron também não. Então a única opção aqui é bravo. Caramba, essa aqui é bem legal, bem boladinha, hein? Muito bem bolada. Legal essa aqui. Gostei dessa questão. Então, a opção bravo. Foi aí, Yulia? Entendeu direitinho? Vamos fazer essa aqui, que também remete às aulas anteriores. A energia de um fóton, o que é um fóton? É uma partícula de luz, não é isso? É retamente proporcional à sua frequência. E igual a H vezes F. Correto? Lei de Planck. Tudo bem. Aí ele vem para as opções. Isso aqui são as afirmativas, tá? Verdadeiro ou falso isso? A energia de um fóton é diretamente proporcional à sua frequência. Verdadeiro ou falso, pessoal? Direta ou inversamente proporcional à frequência? Tá verdadeiro ou falso isso aí? Direta. E igual a HF. E inversamente a quem, Gabi? Só para a gente ficar esperto. A energia está inversamente proporcional a outro elemento da onda. O qual? Isso, não, é verdadeiro isso aqui. Eu estou só provocando. Diretamente proporcional à frequência, inversamente proporcional, não à velocidade. A velocidade também é direta. Ao comprimento de onda, porque F é C sobre lambda. Né? C sobre lambda. Isso aí é se cair diferente disso. C sobre lambda, porque F é C sobre lambda. Então, nós podemos escrever a equação de Planck como E igual a HF ou E igual a HC sobre lambda. Então, a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. E aí, maior a energia. Tudo bem? Mas isso aqui está certo. Tá? Verdadeiro. A velocidade da luz no vácuo tem valor finito. Tá certo isso? Valor finito? Certo. Tá certo, Yuri. A velocidade da luz ela tem um valor fixo e finito. 300 mil quilômetros por segundo. Ponto. É finito isso aí. Né? Considerado constante para todos os referenciais inerciais. Isso é verdadeiro. 300 mil quilômetros por segundo. É finito. É grande? É enorme? É gigante? É. Mas é finito. Verdadeiro também. Então, aqui é verdadeiro. Aqui é verdadeiro. Beleza? 3. No efeito fotoelétrico, há uma frequência mínima de corte. Função φ. Até aí tudo certo. Abaixo do qual o fenômeno não se verifica, qualquer que seja a intensidade da luz incidente. Verdadeiro ou falso isso? A gente sabe que a frequência de corte abaixo dela, nós não conseguimos arrancar elétrons de uma placa metálica. E acima da frequência de corte φ, você consegue arrancar elétrons de uma placa metálica, não é isso? Independente da intensidade. Se a intensidade for alta, média, baixa, não importa. O que importa é a frequência.
Não depende da intensidade. Então, isso também está correto. Beleza? 1, 2 e 3 corretas. Aí vem uma coisa que a gente não estudou. A fissão nuclear acontece quando núcleos de pequena massa colidem, originando um núcleo de massa maior. Não, fissão é partir, quebrar. Então, se era um negócio grande, quebrou, ficou dois pequenos, dois menores que aquele inicial. Isso aqui é falso, beleza? A gente falou sobre isso de uma certa forma. Tá? Então, a 1, a 2, a 3 correta e a 4 incorreta. Aí, qual é a opção que a gente vai ter aqui? Estão corretas apenas as afirmativas? Delta, 1, 2 e 3. Muito bem. Show, galera? Muito bom, muito bom. Estão pegando direitinho. Ok. Tá, nós estamos ficando fera já. Ó, tenta fazer a 38 em casa. Né? Ou já estão em casa. Tá? Isso aqui é bem legal. Depois vocês veem o gabarito. Anota aí, dá pra fazer uma bolinha aí no. Não sei se vocês estão com o negócio impresso aí. Se não tiver, marca aí no arquivo. Fazer a 38 da folhinha. E é isso. Vamos fazer uma de meia-vida? Duas ou três de meia-vida? Bora. Vou puxar uma outra lista aqui. É essa aqui, ó, que já está na cara aqui do gol. Aí, A1. Que alterações ocorrerão no número atômico e número de massa quando o núcleo emite, respectivo, uma partícula alfa? Qual a opção aí? Respectivamente, tá? Ó, número atômico é a primeira, Gabi. A gente sabe que partícula alfa, ela libera um núcleo de hélio. Hélio tem número atômico igual a 2 e número de massa igual a 4. Então, diminui 2 unidades da massa do número atômico e 4 número de massa. A Charlie é o contrário. Mas como ele está falando respectivamente, nós temos que seguir exatamente como ele está falando. Primeiro um, depois o outro. Tá? Então é a alfa correta. Pescaram aí? Entenderam? Brasil? Isso. Respectivamente é armadilha. Tem que ser exatamente na ordem que ele falou. Isso aí vocês sabem, né? Tuba já ensinou isso para vocês, né? Respectivamente. Tá bom? Então é a alfa. Muito bem, muito bem. Maravilha. Por isso a gente está treinando. Para não errar, erra aqui, mas não erra na prova, pelo amor de Deus. Que alterações ocorrerão no número atômico e número de massa quando o núcleo emite, respectivamente, uma partícula beta? Qual a alteração que vai ter no número atômico mesmo? Isso aí é para a gente ficar safo. Bravo? Aumenta em uma unidade o número atômico e o número de massa não alterado. Você falou isso aqui, né? Yulia, concorda com a Gabi? Isso aí. 0 no A, Z mais 1, né? Vai ser a partícula alfa. Que lembre, vai perder um nêutron, mas esse nêutron vira um próton. Então, somou um, porque o número atômico é próton. Beleza? Então, bravo! Bravo! Muito bem, galera, vocês são fera. Vamos, agora é nossa vez, agora é nossa prova, minha galera. Tudo nosso. Vamos, seremos campeões. Seremos alunos da especialista. Que alterações ocorrerão no número atômico e no número de massa quando o núcleo emite, respectivamente, um raio gama? E aí? Estamos falando de tudão aí, né? E aí? Qual a opção?
Alfa. Ó, gama, Gabi. Gama, Gabi. Gama. Lembra que a gente falou? A alfa é o seguinte, 4 e 2, um átomo de hélio. Né? Zero não altera nada. Só fica de mais energético na gama. De mais energético para menos energético, liberando energia o quê? Ou fótons, né? Ou fótons, ou o quê? Ondas eletromagnéticas, ou então o quê? Radiação. E ele fica. Mas o elemento não muda. Nem o número atômico, nem o número de massa. Portanto, a opção correta seria delta. Não ocorrerá nenhuma alteração química, mas ocorrerá alteração física. Beleza? Quimicamente, ele é o mesmo, só que menos energético. Brasil? Dúvida? Então vimos os três. É assim que a especialista vai querer testar os conhecimentos de vocês. Tá bom? Sem continha, sem nada. Tem a continha do -2 e -4, né? Que a gente já, ou mais um, né? A gente já tá ficando esperto, mas é bem simplesinha. Vamos lá, galera. 4. Os raios-x são produzidos em tubo de vácuo, nos quais elétrons são submetidos a uma rápida desaceleração ao colidir contra um alvo metálico. Os raios-x constituem um feixe de... Ó, raio-x é o quê? Qual é a natureza do raio-x, galera? Eles são o quê? Ondas EM, não é isso? São ondas eletromagnéticas. Então, se eles têm essa natureza, tá? O que eles constituem um feixe de quê? Elétrons? Verdadeiro ou falso? Fótons? Prótons ou nêutrons? E aí? Se ele é uma onda eletromagnética, o que ele vai... Ele é um feixe de quê aí, dessas 4 opções? Pensem bastante. Bravo? Bravo? Muito bom! Aí, galera, fótons só é o único cara que tem natureza eletromagnética. Elétron não é uma onda eletromagnética, próton não é onda eletromagnética e nêutron muito menos. São partículas, tem massa. A onda eletromagnética não tem massa. A única coisa que aí não tem massa é o fóton. Muito bom. Fóton, ele tem... Fóton também é uma explicação de uma partícula onda. Tá bom? Não é só luz, não. O fóton pode ser também uma onda diferente da luz, do espectro do raio eletromagnético. Isso vocês já estão dominando bem, né? Fizemos uma aula só desse assunto, correto? Tranquilo. Parabéns, 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 parabéns. Tio está muito, muito feliz com vocês, muito feliz mesmo. É isso aí, galera. Vamos lá. Ah, moleque, esse aqui eu gostei, hein? Tem carinho, ó. Ah, carinha de especialista. Vamos lá. FMTM-MG. Considere a seguinte equação de transmutação, ou como é que é o outro nome disso aqui? Transmutação. Vamos ver se vocês gravaram. Qual o nome disso aqui? Decaimento ou... Eu nunca lembro do terceiro, então eu vou deixar com vocês aí. Decaimento, transmutação ou... Tem 3 nomes. Lembra que a gente falou? Decaimento, transmutação ou... Ih, Gabi, não lembra? Eu também não. É ficando velho. Decaimento, transmutação ou... vou ter que ir lá no texto. Pô, pensa que vocês iam acertar para me safar, pô. Decaimento, transmutação ou desintegração. Desintegração.
Beleza? Ótimo. Desintegração. Show, galera. Show, 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 show. Não é esse aqui, não. É esse aqui. Vamos lá. Olha, olha, Califórnio. Isso aqui também foi descoberto lá, né? Provavelmente. Califórnio 24998, somado com o oxigênio, vai dar um elemento X com 4 nêutrons. Aí ele quer saber o seguinte: o número atômico e o número de massa do elemento X são, respectivamente, conservando essa massa aqui. Ele quer saber o número atômico. Aí a gente não precisa olhar para cima, a gente tem que olhar para baixo, não é? 98 mais 8 dá quanto, pessoal? Não tem perda aqui de próton, tá vendo? 98 mais 8, somando esses caras aqui, dá quanto? 106, né? Correto? 106. Então a gente ficaria com a opção. Já está na opção, né? É bravo, né? E ele quer saber o número de massa. Pega aqui e soma isso aqui, ó. 249 mais 18. Dá quanto? 249 mais 18. $265, né, Gabi? Ó, 250 mais 18 dá 268. Tira 3, 265, né? 263, é isso mesmo, desculpa. 263, caramba. 263. Então, 106 e 263, opção brava. Tá certo, 263. Show? Essa aqui tá tranquila, né? Macio, suave na nave. Aí, ó. Aqui é urânio 238, mas não tem muito a ver. Foi o que a gente já estudou. Isso vai ser legal, que vai ser uma aula pra gente, ó. Pra gente. Depois eu vou para intervalo. Vocês querem um intervalo ou já vamos direto para o assunto? Vocês que sabem. Se quiser uns 10 minutinhos é bom, hein? É bom. Direto? Mesma coisa aí pro Yulia? Direto, Yulia. Avança. Pro assunto? Maravilha. O Yulia não falou nada. Então tá bom. O urânio 238, que não é instável, tá? É conhecido, entre outros aspectos, pela sua radioatividade natural. Ele inicia um processo de transformações nucleares, gerando uma série de elementos intermediários. Isso aqui seria o 235, hein? Ele está falando asneira. Porque esse cara aqui é estável. O 235 é que é instável. Pode ser que, em um certo modo, ele seja instável, mas eu não conheço. Mas está falando aqui, vamos embora. Vamos para a didática do exercício. Até o exercício em si. Vamos lá que vai ter uma continha aí. Ele inicia um processo de transformações nucleares, gerando uma série de elementos intermediários, todos radioativos até resultar no chumbo 206. Então ele cai de urânio, ele vai caindo, e chega até o chumbo. Lá na nossa tabela periódica, onde é que está o urânio, onde é que está o chumbo? Vamos ver? Vamos ver onde é que está o urânio, onde é que está o chumbo. O urânio, perdão, excuse me, o urânio está... Onde é que está o urânio? O urânio está aqui, que é o actinídeo. O actinídeo está nessa série aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, a série dos actinídeos, que vai do... Vamos olhar aqui, que aqui está bem. Não consigo gerar isso, gente. Já falei para vocês, né? Me desculpe. O actinídeo é do 89 ao 103. E o urânio é o 92. Então tem 89, 90, 91, 92, tá? Ele está aqui. Só que ele vai decaindo até chegar no que ele falou mesmo, chumbo, né? PB, né? Aí ele decai, ó. Ele cai para 88, 87, depois 86. Cadê 86? 86, 85, 84, 83, chega no 82. Então, do 92 ele vai para o 82. Ele cai 10, não é isso? Cai 10. Entenderam? Entenderam o exercício? E aí, quando ele chega no chumbo, ele para de emitir radiação. Isso leva centenas, milhares de anos, tá bom? Cadê o exercício? Tá aqui. Ok. Aí, ó. Então, do 238, ele vai para o 206.
Então, ele perdeu 238 menos 206, dá 32, né? A número de massa é igual a 32. Perdeu 32 de massa. E perdeu 10 de número atômico, de 92 para 82. Beleza? Que encerra o processo até ser estável. Essas transformações acontecem pela emissão de partículas alfa e de partículas beta. Ó, tu vê que o 238 ele é radioativo, mas ele não é radioativo com gama, ele é radioativo com alfa e beta, o que não deixa de ser radioativo, né? Na emissão alfa, o número de massa A é modificado, e na emissão beta, o número atômico Z é modificado, enquanto o A permanece o mesmo, no beta. Assim, poderemos afirmar que em todo o processo de forma emitidos, quanto é que ficou aí no total, galera? De 238 para 206 e de 92 para 82. Qual é a opção correta? Hein? Quanto de massa ele perdeu e quanto atômico ele perdeu, pessoal? Pior que tem só 3 opções aí, né? Alfa, né? 32 partículas alfa e 10 beta. Isso mesmo, porque ele perdeu 10 átomos, 10 números atômicos, né? De 92 para 82, que é o próton. E o próton a gente sabe que ganha mais um, não é isso? Só que quando cai, perde um, né? Correto? Então, galera, seria 32 partículas alfa e 10 beta. Tá ok? Muito bem, muito bem. Excelente. Aqui, uma de meia-vida. Vamos fazer uma de meia-vida? Que a gente ainda não fez. Para a determinação de idade de fósseis, utiliza-se as propriedades do carbono 14, que é radioativo. A meia-vida desse elemento é igual a 5.700 anos. Então, eu já falei sobre isso em outros semestres, é só para a gente relembrar, vocês vão relembrar, com certeza. Quando a galera fala assim, olha, os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos atrás, vocês acham que eles falam isso chutando ou de forma exata? Que os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos atrás? Aí eu te pergunto, de forma chutômetro ou de forma exata? Os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos atrás, com essa margem de erro de 1 milhão, para mais ou para menos, né? Se falar 64 está errado, se falar 66 está errado. Mas 65 em 1 milhão, você tem uma chance de acertar. Eles acertam ou erram quando eles falam isso? É aproximado ou muito, muito aproximado ou pouco aproximado? Acertam. Exatamente. Nessa margem grande, acertam. Por que eles acertam? Porque o nosso corpo, a gente, né, tem um contador de tempo natural. O que é esse contador de tempo natural? É exatamente o que tem no nosso osso. O osso possui rádio. Possui rádio. Entendeu? Além de cálcio, além de magnésio, além de carbono, além de oxigênio. Os outros elementos não são radioativos, mas o rádio que tem no nosso corpo, tá? É um elemento radioativo. Outro também é o carbono 14. Tá? O carbono 12, 13, 14, o 12 é estável. É o carbono que a gente, quando come os alimentos, tem na cadeia alimentar, né? Toda a matéria orgânica tem sempre o carbono. Isso é o 12. Né? Se a gente olhar aqui para a tabela periódica, pessoal, aqui, ó. Se a gente olhar para a tabela periódica, a gente vai ver que o carbono ele é com o número de massa 12. Ó. Aqui. Tá vendo? Só que ele está falando do 14. O que é o 14 mesmo? É o... Como é o nome desse cara? 14. Se aqui está 12. O que está falando carbono 14? Se aqui está o carbono 12. O 14 é o que do 12?
Irmão, parceiro, é gêmeo, é trigêmeo. Carbono 14 é o isótopo do carbono 12, né? Só que por que aqui tá 12 e aqui não tá 14, Gabi? Por que aqui tá 12 e não tá 14? Porque um é estável, outro é instável, um é radioativo, outro não é radioativo? Não. Porque esse aqui tem maior abundância na natureza. Esse tem uma quantidade maior do que o 14. O 14 já não tem pouca quantidade. Mas esse cara libera radiação. Ele se desintegra. Então ele é um contador temporal. Portanto, se eu pego uma amostra de um osso e analiso e vejo que daquela amostra de 100 unidades agora tem 50 unidades, rolou meia-vida desse negócio. E se eu olhar na tabela, a meia-vida do carbono 14 é 5.700 anos. Ou seja, se eu tiver uma amostra de 100% de quando aquele fóssil acaba de morrer, virar osso, né? E o tempo que passou, se passou 5.700 anos, já não tem 100 unidades de radiação, de elemento. Tem 50 unidades de elemento. Entenderam? Pescou? Então, o carbono 14 é radioativo. O rádio também que tem é radioativo. Mas aqui a gente analisa pelo carbono 14, que é 5.700 anos. A meia-vida é 5.700 anos. Então, se os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos, é só dividir por 5.700, 65 milhões, 65 com 6 zeros, dividido por 5.700, você vai ver quantas meia-vidas tem. Entendeu? E é exatamente essa quantidade de meia-vida que o cara detectou lá, quando ele achou um esqueleto, um fóssil enterrado de um dinossauro, que já se encontrou, né? Tem em museus naturais, né? Em vários museus naturais. Beleza? Ficou claro isso aí? As múmias também, lá do Egito, o cara acha uma múmia lá no Egito, né? Naqueles sarcófagos lá que ficam naquelas pirâmides lá do Egito. Tem um fóssil lá de um cara que foi, como é que fala o nome? O cara que... Faraó, né? Faraó. Estava lá enterrado, né? Pegaram o cara e analisaram. O período desse reinado aqui, desse cara, foi de 65 mil anos para trás, né? No ano 1057 a.C. Aí, caramba, o cara acertou. Caramba, o cara falou 1057 de Cristo, cara. Por que ele acertou? Ele foi lá, mediu o tempo daquela amostra. Quantos anos ela está ali contando o tempo. Entendeu? É um contador natural radioativo. Beleza? Então é uma técnica muito interessante, que é a meia-vida desse elemento. Show de bola? Não vamos errar isso nunca mais, né? Pelo jeito. Não. Errar nunca. Errar jamais. Acabou esse negócio de errar. Errar foi passado. Agora é só acerto. Ó, então vamos lá. Pescaram aí, pegaram a informação? Vamos lá. Aí eu quero que vocês façam. Um esqueleto fóssil com uma taxa de carbono 14 igual a 1/4 do normal pertenceu a um animal que morreu há aproximadamente quantos anos? E aí? 1/4. Ou seja, ele tinha 100 unidades. Ele já perdeu uma taxa de carbono igual a 1/4 do normal. Quantas meia-vidas tiveram? Então, de 100 amostras, ele agora tem 25 amostras daquele elemento, quando ele pescou. 1/4. Quantas meia-vidas se passaram em 1/4 da amostra? Yulia está quietinho. Será que ele caiu? Tá entendendo, Yulia? Tá entendendo quem está falando aqui? Sim ou não? De verdade? Tá entendendo? Ok. Beleza, vamos para 8. Certo elemento radioativo tem um isótopo, né?
Já sabemos o que é isótopo. Cuja meia-vida é de cerca de 24 dias. Qual a porcentagem da amostra inicial desse isótopo que estará após 4 meses? Pessoal, 4 meses. Quantos dias tem 4 meses? Falamos agora aqui. 120 dias. Então, qual a porcentagem? Olha só, olha a maldade. Não é nem amostra, é porcentagem. Cai quanto? 1,32. Muito bem, Gabi. Mas em porcentagem isso vira quanto? Em uma meia-vida, 50%. Isso, garota. Muito bem. Em 2 meia-vidas, 25%. Em 3 meia-vidas, 12,5%. Em 4 meia-vidas, metade de 12,5%, 6,25%. Em 5 meia-vidas, que é o que a gente está falando, 3,125%. Isso aí, opção Charlie. Muito bem, muito bem. Todos de acordo? Entenderam? 5 meia-vidas, vai caindo metade da metade da metade. Então é 32 vezes 5 meia-vidas é 50, 25, 12,5, 6,25, 3,125. E se dividir a sexta meia-vida, 6 meia-vida, vai cair uma amostra, vai cair a metade de 3,125. Beleza? Opção Charlie. Boa, garotada. Ó, isso aqui já tá mole, você já desenrola isso aqui, né? Querem fazer ou radiação? Tá. Querem fazer? Vamos fazer aí para ficar esperto. Vai lá, tenta fazer aí. Vai.